Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e nesse vídeo eu queria conversar com vocês, principalmente com os profissionais de educação física, com fisioterapeutas, ou seja, com profissionais que trabalham aí com movimento do corpo humano, sobre dois temas importantes, ou sobre dois tópicos importantes. Que tópicos são esses então? É o que a gente chama de insuficiência ativa e insuficiência passiva muscular. Felipe, como assim insuficiência ativa e insuficiência passiva? Quando a gente está falando então de função muscular, a gente vê então que o músculo ele pode exercer diversas funções diferentes dentro de um determinado movimento. Ele pode ser um músculo agonista, ele pode ser um músculo antagonista, ele pode ser um músculo sinergista, ele pode ser um músculo neutralizador, beleza. Mas quando a gente está pensando então na classificação dos músculos, quanto à quantidade de articulações, que ele pode ser classificado como monoarticular, que cruza uma única articulação, como biarticular, que cruza duas articulações e promove movimento em duas articulações, ou como pluriarticulares, que promovem movimentos em várias articulações, eu tenho que lembrar o seguinte: os músculos monoarticulares, eles geram movimentos em uma exclusiva articulação. Então, um exemplo disso, se eu estou olhando para esse meu desenho aqui, né, eu tenho, por exemplo, a imagem do meu glúteo máximo, e o meu glúteo máximo, então, ele é classificado como um músculo monoarticular, ou seja, ele é um músculo responsável por desempenhar movimento no quadril, ou seja, na articulação coxo-femoral. Felipe, mas ele desempenha mais de um movimento, porque o glúteo máximo ele é um músculo que é extensor do quadril, ou seja, agonista ou motor primário na extensão do quadril, mas ele também é um rotador externo, sendo sinergista da rotação externa, uma vez que eu sei que então que o piriforme é o meu agonista da rotação externa. Então ele desempenha dois movimentos, beleza. Ele desempenha dois movimentos, mas os dois movimentos são desempenhados na mesma articulação. Por isso ele é um músculo monoarticular. Tranquilo. O que seria então um exemplo de músculo biarticular? Então, músculos biarticulares são músculos que cruzam duas articulações. Consequentemente, independente da quantidade ou dos movimentos específicos que ele produza numa articulação ou em outra articulação, o que acontece? Ele produz movimento nas duas articulações. Então, um exemplo aqui nessa mesma imagem, se eu observar nessa imagem, os meus posteriores de coxa, né, principalmente semitendinoso, semimembranoso e a porção longa do bíceps femoral, então, eles são músculos biarticulares. O que seria um músculo biarticular, então? Ele cruza duas articulações. Por quê? O semitendinoso e o semimembranoso, eles possuem suas origens, ou seja, seus pontos de inserção proximal na tuberosidade isquiática, e possuem sua inserção, que é o seu ponto de inserção distal, então, na região posterior da tíbia. Então, qual é a função, então, do semitendinoso e do semimembranoso? Eles são flexores de joelho e extensores do quadril. Beleza? E o bíceps femoral, porção longa, ele se insere também, ou seja, tem sua origem ou inserção proximal. Lembrando que sempre a origem nada mais é do que a inserção proximal na tuberosidade isquiática, junto com o semitendinoso e com o semimembranoso. Porém, a sua inserção distal ou inserção propriamente dita acontece na região posterior, então, da cabeça da fíbula. Então, junto com o semitendinoso e com o semimembranoso, eles formam os posteriores de coxa, que funcionalmente a gente chama de isquios tibiais. Por quê? Porque eles têm a mesma função, flexão de joelho e extensão de quadril, mas morfologicamente os isquios tibiais então são só semitendinoso e semimembranoso, né? Porque a gente já sabe, então, eu falei para vocês que a inserção distal, então, dessa porção longa do bíceps femoral acontece na cabeça da fíbula e não na tíbia. Por isso que morfologicamente ele não é um isquio tibial, né? Mas funcionalmente ele é um isquio tibial junto com o semitendinoso e semimembranoso. Por quê? Porque eles executam a mesma função, flexão do joelho e flexão do quadril. Felipe, mas nessa aula, nesse vídeo, a gente não ia falar sobre insuficiência ativa e insuficiência passiva? Sim, e é por isso então que eu estou primeiro explicando sobre a diferença desses músculos. Por que isso? Porque quando eu estou pensando nesse movimento específico aqui, eu posso falar então que o meu glúteo máximo ele é o músculo motor primário, ou seja, o meu agonista na
extensão de quadril. E aqui, então, o cara está fazendo então um exercício sem carga, que é o que a gente chama de ativo livre, mas ele poderia fazer também um ativo resistido, botar uma carga no pé, com uma roldana ou com uma caneleira e fazer. Para quê? Para trabalhar, então, fortalecimento de glúteo. Felipe, tanto faz eu trabalhar, então, esse fortalecimento com o joelho flexionado ou com o joelho estendido? Aí que a gente tem que entrar, então, com um conceito, então, de insuficiência ativa. O que significa, então, a insuficiência ativa? É exatamente isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Quando a gente vai falar de conceitos, então, de insuficiência ativa, a gente tem que lembrar, então, do conceito de elasticidade. O que significa elasticidade? Capacidade de deformar e voltar ao seu ponto inicial com a mesma proporção. Por isso, quanto mais alongado tiver um músculo, maior vai ser a sua força de contração. Onde entra, então, a parte da insuficiência ativa? Quando a gente quer, por exemplo, inibir um músculo para favorecer a contração de outro músculo, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Então, olha o que acontece. Qual é a função dos isquios tibiais? Tá? Funcionalmente, tanto do bíceps femoral, da porção longa, quanto do semitendinoso e semimembranoso. Flexão de joelho com extensão de quadril. Felipe, então é exatamente o movimento que eu estou fazendo aqui, ó. Extensão de quadril com o joelho flexionado. Então eu não estou trabalhando mais os isquios do que o glúteo, porque eu estou trabalhando a flexão de joelho associada à extensão do quadril? Não. Por quê? Porque quando eu tenho um músculo biarticular, então, se eu encurtar um lado e encurtar o outro, eu estou trabalhando com músculo muito encurtado. Então é isso que a gente chama então de insuficiência ativa. Se eu quero inibir um músculo biarticular, o que eu faço? Eu gero um encurtamento do mesmo. A partir do momento que eu gero um encurtamento do mesmo, consequentemente eu diminuo a função daquele músculo naquele movimento. Agora, se eu quiser priorizar então esse músculo biarticular, o que eu faço? Eu estico uma das extremidades e trabalho o encurtamento da outra extremidade. Exemplo no mesmo exercício, então, se eu trabalhasse então a extensão de quadril, mas trabalhasse ele com o joelho estendido e colocasse a carga então lá no tornozelo também, mas pedisse para ele fazer a extensão com o joelho estendido. E aí, se eu estou fazendo extensão com o joelho estendido, o que eu estou fazendo? Eu estou esticando uma parte dos isquiotibiais e trabalhando a outra parte, que é a região mais proximal. Então, eu vou estar ativando muito mais os isquiotibiais. Quer ver um outro exemplo clássico disso que a gente vê em academia, por exemplo? Quando a gente vai falar, por exemplo, de fortalecimento de panturrilha. Felipe, eu vou fazer o fortalecimento da panturrilha. Eu faço fortalecimento sentado ou fortalecimento em pé. Se o seu instrutor chega para você, se o seu professor chega para você e fala tanto faz, significa que ele não tem a mínima ideia do que significa insuficiência ativa e de como ativar mais um músculo ou ativar mais outro músculo. Por quê? Porque se eu estou pensando na panturrilha, eu tenho que lembrar que o meu gastrocnêmio ele é biarticular. Então o gastrocnêmio, o que o gastrocnêmio faz de função então? O meu gastrocnêmio ele vai fazer flexão plantar e flexão do joelho. E o solear, ele é monoarticular, então o solear ele só faz flexão plantar. Então quando eu estou trabalhando então e quero priorizar o solear, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encurtar o gastrocnêmio. Quando eu encurto o gastrocnêmio, então, consequentemente, eu gero uma insuficiência ativa do gastrocnêmio. Felipe, mas eu vou trabalhar também o gastrocnêmio? Vai. Só que muito menos. Por quê? Porque eu gero uma insuficiência desse músculo, porque ele está trabalhando encurtado. E como que eu faço para encurtar o gastrocnêmio? Dobro o joelho. Por quê? Porque ele faz flexão plantar com o joelho flexionado. Então, toda vez que eu estou fazendo um fortalecimento de panturrilha sentado, eu estou priorizando o meu músculo, então, sóleo ou solear, na flexão plantar, porque eu estou gerando uma insuficiência ativa do gastrocnêmio. Felipe, e se eu quiser priorizar o gastrocnêmio, então? Aí eu vou fazer o fortalecimento da panturrilha com o joelho estendido. Então, com o joelho estendido, o que eu estou fazendo? Eu estou esticando um lado e contraindo o outro.
Então, se eu estou trabalhando com uma fibra com um comprimento maior, significa que eu vou ter uma maior potência de contração desse músculo. Consequentemente, eu vou ativar mais essa fibra muscular. Então, eu posso trabalhar ativando mais o gastrocnêmio ou mais o solear. E não é tanto faz, né? Ou seja, eu posso trabalhar sentado ou em pé, mas sentado eu priorizo um, em pé eu priorizo o outro. Quem que eu posso inativar? Eu posso inativar, na verdade, o biarticular. Como eu inativo o biarticular? Gerando o que a gente chama então de insuficiência ativa, ou seja, aproximando os dois pontos. Quando você aproxima os dois pontos, eu encurto, e quanto mais curto está o músculo, menor a capacidade de força que ele tem. Aí, consequentemente, eu vou estar desviando a força, então, ou desviando a carga para o outro músculo que vai estar trabalhando. E aí, com isso, então, a gente pode priorizar um músculo ou priorizar o outro. Felipe, mas eu trabalho os dois músculos? Sim, é claro que sentado você também vai trabalhar o gastrocnêmio e é claro que em pé você também vai trabalhar o solear. O que a gente está falando aqui é de priorizar. Se eu estou priorizando um ou priorizando o outro, é diferente. Significa que eu estou jogando ou direcionando a carga mais para um do que para o outro. E aí, com isso, eu posso estar gerando fortalecimento mais do profundo, que é o sóleo, ou mais do superficial, que é o gastrocnêmio. Felipe, o que seria então a insuficiência passiva? Insuficiência ativa, então, é o que eu falei para vocês. É quando a gente gera um encurtamento do músculo biarticular para priorizar o fortalecimento, então, do músculo monoarticular. Isso eu dei o exemplo para vocês aqui e dei o exemplo clássico, por exemplo, que a gente vê nas academias, então, quando a gente está fazendo fortalecimento de panturrilha. E quando a gente pensa em passivo? Então, no passivo, então, não tem movimento, na verdade não tem contração, não tem atividade daquele músculo. É quando a gente está falando então da insuficiência que é gerada durante um alongamento. Então, por exemplo, se eu quero alongar os meus músculos do quadríceps ou os meus ventros do quadríceps, eu tenho que lembrar o seguinte: o meu quadríceps ele vai ser formado pelo vasto medial, vasto intermédio e vasto lateral. Só que eu tenho também o meu reto femoral. E o meu reto femoral ele é biarticular. O que o reto femoral faz? Flexão de coxa e extensão de joelho. E o que os outros ventres fazem, os vastos? Extensão do joelho. Então, se eu, por exemplo, estiver fazendo uma flexão, quero alongar e estou fazendo uma flexão de joelho e associo a essa flexão do joelho uma extensão do quadril, o que vai acontecer? Esse encurtamento, por exemplo, do meu músculo reto femoral, que é biarticular, ele pode limitar a flexão do joelho. Então, quando essa limitação da flexão do joelho acontece, então, devido a um encurtamento ou devido a uma disfunção desse ventre que é biarticular, a gente chama isso, então, de insuficiência passiva. Eu tenho uma insuficiência para alongar um músculo, por quê? Porque o outro está entrando antes. Felipe, então como é que eu faço para alongar os vastos sem alongar o reto? Eu alongo os vastos em posição neutra, ou seja, eu faço uma extensão do joelho em posição neutra ou com uma leve flexão. Por quê? Porque com uma leve flexão de quadril, eu gero uma insuficiência, então, passiva nesse meu reto femoral e, consequentemente, eu consigo priorizar o alongamento, então, dos vastos. Agora, se eu quiser priorizar o alongamento do reto, o que eu faço? Primeiro eu faço uma extensão de quadril, para depois, então, eu fazer uma flexão de joelho. E aí você pode priorizar durante o alongamento uma fibra ou outra. A mesma coisa na panturrilha. Se eu quiser alongar o solear, o que eu faço? Eu faço uma dorsiflexão com uma leve flexão de joelho. Para quê? Para inibir ou para desativar, gerar uma insuficiência passiva no gastrocnêmio. Agora, se eu quiser alongar o gastrocnêmio, o que eu faço então? Eu alongo o gastrocnêmio, então, com o joelho estendido, ou seja, eu faço uma extensão do joelho e ao mesmo tempo eu vou alongar fazendo a dorse. E aí então eu vou estar trabalhando o alongamento máximo do gastrocnêmio. Beleza?
Com isso, espero poder ter ajudado vocês aí a sanar essas dúvidas referentes à insuficiência ativa e insuficiência passiva e lembrar vocês que quando a gente está trabalhando músculos biarticulares, não é tudo a mesma coisa, né? Ou seja, tudo tem uma explicação, por que o ângulo de flexão, qual o ângulo mais adequado para trabalhar um determinado movimento, se é com mais flexão, se é com extensão, por que eu trabalho fortalecimento de panturrilha sentado ou em pé, então não é a mesma coisa. Então se liguem quando você chegar numa academia, por exemplo, e o seu instrutor chegar para você e falar tanto faz, que na verdade não é tanto faz. Os treinamentos eles são individualizados, do mesmo jeito que o tratamento ele é individualizado. E essa prescrição de treinamento ou de tratamento, por ser individualizada, o seu profissional de educação física que vai te atender ou o seu fisioterapeuta, ele tem que saber te avaliar e ele tem que conhecer exatamente a parte, tanto a parte morfológica quanto a parte funcional e a parte biomecânica, para eleger o que é mais adequado para vocês. Beleza? Então, se vocês gostaram do nosso vídeo, conheçam também o nosso site, o felipeanatomia.com.br, onde vocês vão encontrar tanto videoaulas quanto material em texto, bancos de imagem. Conheçam também e se inscrevam nas nossas redes sociais, que é onde a gente está sempre divulgando tudo que a gente está fazendo de novo, tanto no site quanto aqui no nosso canal. E também agora nas redes sociais a gente está com um canal no Telegram e dentro do canal a gente tem um chat para poder tirar dúvida, ouvir sugestão de vocês quanto a tema que vocês querem estudar, quanto a tudo que vocês estão precisando aí, para a gente poder estar direcionando um pouquinho as nossas produções aí para vocês, aí para facilitar os estudos de vocês. E se vocês curtiram, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificação, que assim vocês vão estar sempre por dentro de tudo que a gente está fazendo de novidade para vocês, beleza? Um abraço e até a próxima.